Agora eu vou caminhando aqui. A Zezé já está aqui. Né, Zezé? Gente, isso aqui é um paraíso. Zezé, é o paraíso, né? Aqui, Ai, aqui é é um céu. abençoado demais. É um- Nossa casa é abençoada aqui. Com E certeza. a gente recebe pessoas abençoadas também, como você. Amém. Aí fica tudo melhor. Deus seja louvado por tudo. por Seja essa muito obra. bem-vinda, né? Tirou, Obrigada. saímos da cozinha, comemos. Nem estamos com cheiro de água. Ah, né? Cheirinho bom. Delícia. Agora nós vamos conversar, né, sobre a missão da Zezé. Né? O que é a missão da Zezé? A missão da Zezé hoje é lutar pela vida, né? E nós temos hoje, graças a Deus, no nosso país, um grande movimento pró-vida. E aí isso nos faz pensar o quê? Se existe um movimento pró-vida, existe um movimento contra a vida. É isso que é triste e é contra isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra toda essa ideologia de aborto, né? E tudo que traz essa ideologia do aborto, essa doutrinação de que a mulher é dona do próprio corpo e que pode matar uma criança dentro do seu ventre. Você que é católico, e nós que somos católicos, nós somos contra o aborto em qualquer espécie, de qualquer maneira e de qualquer forma. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, porque quem pode falar com propriedade é alguém que passou pela experiência de fazer um aborto, sofreu as consequências desse aborto e hoje pode testemunhar pra gente, né, Zezé? Conta pra gente essa história um Sim. pouquinho. Como tudo começou e porque a gente vai chegar lá, né, nesse movimento, mas conta dessa experiência que você passou. Então, eu hoje tenho 52 anos. Né? É mentira já começou falando... Não posso mentir. 52 Não anos, devo não mentir. parece, você é muito nova, 52 muito linda. anos, Olha graças como a Deus Deus. guardou. E sabe que é por obra do Espírito Santo, né? Porque quanto mais a gente se gasta para o Evangelho de Deus e atuando de uma forma muito sincera e contrita, a gente percebe os benefícios de seguir a Cristo Jesus. Porque se eu tivesse não tido essa experiência de conversão em 2004, quando eu fui crismada, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu já teria morrido, com certeza. Ou tentado suicídio novamente, ou alcoolismo tinha acabado com a minha Você vida. já tentou suicídio alguma vez? Mas Deus é tremendo. Então, voltando um pouquinho, eu sou paraibana, eu sofri uma violência, eu fui sequestrada, eu fui violentada, me descobri grávida com Quantos quase anos 2 você meses. tinha nessa Eu tinha 19 anos, quase 18 para 19 anos, né? Faço aniversário em fevereiro, essa violência aconteceu no mês de junho, né? Eu já era cantora de banda de forró, eu viajava, achava que eu era muito independente, eu costumo dizer que eu tinha assim alguns pensamentos feministas de que a mulher era dona do seu próprio corpo, de que eu tinha que ter liberdade, de que eu podia viajar e de que eu tinha o direito de fazer as minhas escolhas, né? Então, lamentavelmente, foi esse pensamento, digamos assim, que naquela época, lá nos anos 80, toda essa revolução, né, toda essa liberdade, e isso tudo de alguma forma influenciava, até porque eu não estava, embora eu estivesse cantando, eu era ministra de música naquela época já, mas eu tinha banda e era banda secular, de forró, e a gente viajava, enfim. Eu não estava muito, eu ia para a igreja por obrigação, digamos assim, para cantar a Santa Missa, né? Nem ia cantar a Santa Missa, eu ia lá para aparecer mesmo, né? Porque muitas vezes eu já testemunhei isso e já confessei esse pecado. Eu saía no momento do ofertório, ia tomar cerveja na esquina e voltava para cantar o canto de comunhão. Então eu não ia para a missa, eu ia cantar a missa, né? Sim, Eu não ia sabia pra o que eu estava cantar. fazendo, Sim. né? E muitas vezes desvirtuei alguns meninos que na época serviam comigo. Ah, vamos sair, vamos para a boate. Eu queria conhecer o mundo e achava que isso era muito bom, né? Mas aquela essência, aquilo que ficou dentro de mim, foi o que me fez voltar para Deus depois de tantos anos de sofrimento. Então, naquela ocasião, eu sofri a violência, fiz o aborto, sofri as consequências do aborto, não prestei, não fiz BO. Você fez o aborto com 2 meses assim que você descobriu? Eu Que estava descobri grávida com 2 meses, faltou a menstruação, e aí o meu mundo caiu, eu falei assim, essa pessoa era noivo de uma colega, eles iam casar na semana seguinte, quando ele me sequestrou. Então, assim, ou eu tinha 2 alternativas, encarar tudo e entregar, denunciá-lo, destruir a vida dele, né? Mas eu não pensei em mim, porque hoje eu não faria isso, né? E é isso que eu falo para as mulheres hoje que eu
que eu aconselho. Então, diante dessa dor, desse trauma, desse aborto, eu vim sofrer consequências Você terríveis. tomou a decisão terríveis. sozinha ou incluiu a sua família? Minha família não sabia de nada, minha mãe Você mesmo, não na sabia sua de lá, com nada, 19 eu não falei anos. nada para ninguém. Uma pessoa só que meio que me direcionou para buscar o órgão público, a maternidade, para fazer esse aborto por curetagem, foi lá que eu fiz. E voltei, e com muita dor, no momento seguinte eu já senti o vazio dentro de mim, mas eu tinha muita raiva do rapaz que fez isso comigo. Muita raiva. Eu nutria esse sentimento, né, eu não sei se eu tinha mais raiva dele ou de mim em ter permitido que isso acontecesse. Era uma moto, estava disparada, eu pensei em me jogar no asfalto, mas eu ia morrer de qualquer jeito. E aí aquilo aconteceu, eu fiz de conta que eu senti muitas vezes culpa disso, porque nesse dia o que as mulheres sentem. de estupro. Exatamente, a gente acha que a gente tem alguma culpa. Estava saí do colégio, estava num bar, numa despedida de solteiro, e ali ele falou, vou te dar uma carona. E aí quando eu vi que ele mudou o itinerário da minha casa, eu falei, não, pô, onde é que você está indo? E aquilo não me passou pela cabeça. Ele estava alcoolizado também, então foi. E, infelizmente, hoje a gente tem muitas incidências de situações de abuso envolvendo álcool, né? Sim. Mas aí, eu que já cantava, já viajava, já bebia, e aí, amiga, foi só o estupim para eu começar a beber, para esquecer aquilo tudo. Daí a minha irmã já morava no Rio. Você fez e continuou em silêncio? Depois do aborto não contou para ninguém? Não, só chorava. E aí eu consegui uma passagem, vim para o Rio de Janeiro, fui morar com a minha irmã, nunca falei nada, nunca tinha falado nada para ela, minha mãe não sabia. E comecei a ter os sintomas. Morei ali na Zona Sul, no Leblon, minha irmã morava lá na época, passava os carrinhos de bebê, as mulheres lá, eu virava a cara. Aí era noite, eu deitava, era pesadelo, trauma, choro de bebê, sonhava com o bebê esquartejado e gritava, e era um tormento. Eu vivia assim esse tormento por mais de 10 anos, até que eu voltei para a Igreja Católica. Por mais de 10 anos você foi atormentada? Muito mais. Né? Tanto é que isso foi... Eu engravidei pela segunda vez em 1996, que eu tenho a minha segunda filha. A mulher não deixa de ser mãe quando ela aborta, ela é mãe de 2 filhas. Eu sou mãe de 2 filhas. Assumi essa pertença numa experiência que eu tive com a grande promotora da vida, que é da Renovação Carismática, um movimento que eu participo, do Ministério de Promoção Humana, a Loiva, que eu mando um abraço e um beijo. Ela falou assim, Zezé, você acabou de dar seu testemunho aqui no encontro do workshop, mas você falou que era mãe de uma filha, você é mãe de 2 filhas. Sim. E aí, aquilo veio para mim como tipo assim, alerta, cai na real, você faz o trabalho, apostolado, você vai para as comunidades, você entra em favela, você vai para o hospital, você salva o bebê do aborto, mas o teu bebê ainda está sendo rejeitado porque você não reconheceu a tua maternidade, né? E aí, nesse contexto de sofrimento, de dor, de muita dor, a minha experiência de conversão foi no Crisma, porém, antes de eu fazer essa caminhada, a minha segunda filha foi na catequese da Isabela, foi ouvindo, assistindo a Santa Missa, indo lá para o último banco, ouvindo lá o louvor. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Aí eu me esqueci que o teu amor vela por mim. Eu chorava igual criança. E a minha filha olhava para bem pequenininha, não entendia nada, né? Então, assim, foi um processo muito doloroso, mas a minha volta para Cristo foi assim, tipo, ou você vai no amor, ou você vai na dor. E eu fui na dor, porque eu tive a consequência fisiológica do aborto que perfurou meu endométrio. Então, eu me descobri com endometriose de parede abdominal, logo em seguida da minha conversão. E aí eu fui parar no hospital, fiz a primeira cirurgia, o médico extraiu do meu abdômen células de feto. Nossa. Ele falou assim, eu nunca vi isso. E a cirurgia foi aberta. E eu tinha falado para ele, antes na entrevista da cirurgia que eu ia fazer, que eu tinha feito o aborto, né?
E aí ele falou, olha, foi uma perfuração, isso é consequência, isso é sequela do aborto que você fez. Ou seja, você Eu falei, teve... mas foi dentro de um ambiente hospitalar, foi num ambiente seguro. Ele, não foi seguro. Eu falei, eu sei. Hoje eu entendo que não existe aborto seguro. Né? Todo aborto, primeiro que ele mata uma pessoa, que é o bebê. Você E teve segundo, consequências ele emocionais, destrói, psicológicas e e físicas. espirituais também. Né? Não adianta vir com essa falácia e negar para a mulher. Eu digo assim, o que eu preciso hoje para salvar vidas do aborto e para fazer com que essas mulheres se voltem para o valor que ela tem da dignidade dela, é falar a verdade. É só você mostrar o que é a verdade. Né? Então, quando a gente apresenta essa réplicazinha desse bebezinho, com 10 semanas de gestação, foi exatamente no período que eu fiz o aborto. Estava completo. 3 meses Estava o bebê está completo. E de sexo feminino, já tem útero. Nossa. Então, todo o organismo, todo o corpo, todos os órgãos vitais já está formado. Ele só tem que desenvolver. Isso aqui é para você. Obrigada. Né? Então, a gente conscientiza as mulheres e quando elas vêm com a ultrassonografia, ainda naquele desespero, né? E existe muito uma fala dos segmentos contrários à vida, os segmentos feministas pró-aborto, nem toda feminista é pró-aborto, mas elas dizem assim, não, mas é só um amontoado de célula, mas é só um bolinho de sangue. Não, é uma pessoa, é um ser humano e ele é descartado quando a mulher comete essa prática que tanto desagrada o coração de Deus. Se o aborto espontâneo, eu tive 3 abortos espontâneos. Eu tenho 7 filhos. Tem 4 comigo, 3 foram direto para o céu. Eu tive 3 abortos espontâneos. Se o aborto espontâneo causa uma dor e um vazio que só a gente que perde consegue explicar, você imagine um aborto que você decidiu fazer em uma criança que já estava com 3 meses. Né? Então, a gente precisa mesmo levantar essa bandeira. E hoje, Zezé, você se tornou pró-vida. Passou por isso, né? Deus está curando seu coração, vai Na curando. verdade, Drica, a Igreja Católica me apresentou, porque quando eu estava naquele período das aulas do Crisma, né, do RICA, me foi oferecido vários pastorais e movimentos da igreja que eu poderia servir. Lógico, eu queria cantar. Né? E tamanha era a minha dependência do álcool que eu lembro que a minha irmã, que deve estar me assistindo, que é a minha intercessora, ela falou assim para mim, teve um dia que eu cheguei alcoolizada ainda, próximo de chegar ao crisma. Ela falou, volte, você não fica aqui porque você vai envergonhar Deus. Você bebeu, volte para casa. Eu já tinha servido na missa da manhã. Por quê? Porque para mim foi muito mais fácil, quando eu reconheci essa minha dignidade, fazer um propósito com Deus e viver a castidade, que eu vivo a castidade desde 2004, mas você não beija desde 2004? Não. Né? Você não tem relação sexual? Não. Né? Então, eu pedi para Deus resgatar minha dignidade. Eu falei, Senhor, se você me libertar, se você me tirar desse hospital, se você me tirar daqui com vida, porque eu tive uma infecção, abriu o meu abdômen, eu quase que morri de infecção, e ali eu falei, agora eu não vou, agora eu vou fazer o crisma. Aí foi pelo 3º ano consecutivo que eu entrei e não saí mais de lá. E quando eu digo que tive aquela unção do bispo, que me ungiu com aquele óleo, eu chorava, que as minhas lágrimas desciam, olhava a minha roupa, eu falava assim, nada, nem ninguém vai me separar de ti, porque é esse Deus que eu quero servir. E aí eu ofusquei um pouco o meu dom, o meu talento, a minha música, para servir salvando vidas do aborto. Porque eu digo para Deus, a minha filha, Senhor, eu não pude deixar que ela nascesse, é uma não nascida, mas ela existe. Mas essa criança aqui, que você me usou como mero instrumento, porque nós somos miseráveis, mas você me permitiu salvar essa criança. E voltando um pouquinho dos traumas e consequências, é que exatamente eu levei mais 1 ano para parar de beber. Foi mais fácil para mim me abdicar, né, daquilo que era difícil, viver a castidade nova, do que deixar o alcoolismo, tamanha dependência. Né? Então, assim, as mulheres sequeladas pelo aborto, a gente tem estatística de um trabalho desenvolvido na América Latina. Eu estive no México há 1 mês e meio, onde nós tivemos um congresso internacional, latino-americano e caribenho, de acompanhamento pós-aborto. Né? Se existe hoje o problema de saúde pública, é deixar que as mulheres sofram o trauma para que elas entrem em depressão, para que elas comecem a se automutilar, para que elas
comece a ter aversão pelo próprio Entrar homem, nos porque ela vícios. começa, exatamente, são matrimônios destruídos, né? E o aborto hoje ele acontece por falta de conhecimento também, né? Ah, então por que que dentro do meu segmento, falo aqui para irmãos católicos, podem ter outros irmãos que estão nos assistindo, né? A dignidade da vida humana, o valor inviolável, esse bem, esse presente gratuito de Deus, ele precisa ser preservado independentemente de qualquer coisa. E você falou isso, diga, no início do programa, desse bloco. Eu sou mãe de 2 filhas. Quando as mulheres vêm procurar a falsa solução do aborto, que chega até o nosso grupo, e diz assim, eu quero abortar. Aí eu pergunto para ela, você já teve alguma experiência de aborto? Ela, já. Quando eu mostro isso aqui, elas caem no choro. Mas eu não sabia que era isso. Eu falei, mas o aborto é isso aqui. Está aqui, ó, por curetagem, por sucção. É assim que acontece. Mas eu não quero isso para minha filha, não. E ela já coloca a mão aqui e já pega a Já quer bolsa, já proteger. coloca aqui para proteger, porque é natural da mulher. Sim. Né? Então eu digo, vamos lutar pelos direitos das mulheres, sim, de salarial, vamos ganhar Sim. pelo mesmo trabalho, vamos ter os nossos direitos. Lutar pela saúde Lutar pela da saúde, mulher. moradia, dignidade, educação. Esses Agora, direitos, sim, devemos lutar. por algo, Drica, que vá denegrir, Destruir. que vai te destruir. Simples assim. Exatamente. Então, a gente hoje vive a tal cultura da morte denunciada pelo meu santo intercessor, que é São João Paulo II, que eu tive a grande presente de Deus na missão de conhecer a casa dele lá em Wadowice, na Polônia, em Cracóvia, o santuário, fiz uma peregrinação maravilhosa lá e pude perceber o quão grande é a misericórdia de Deus. Então, mulher, você que está nos assistindo hoje, né, de modo muito especial, e você passou pelo trauma, pela infelicidade, por um momento de desespero, ou você foi obrigada a fazer o aborto, né? Porque 40% dos abortos é cometido hoje, Drica, porque os homens querem que as mulheres façam aborto. Não são as mulheres que decidem fazer. Sim. Entendeu? E então, hoje, o Zezé, como é que a pessoa pode aderir-se então, nós chamamos ao movimento Pró-Vida? O movimento Pró-Vida hoje, ele vem de encontro a essa necessidade, por exemplo, nos inúmeros retiros, pregação, a gente fala o depoimento e aí vem um grupo de mulheres com qualquer tipo de, ou diretamente, ou ela chegou a praticar o aborto, ou ela conhece alguém que o faça, né? E aí ele faz e traz, e ela diz assim, eu quero servir. Eu vi vocês fazendo ali a parte das oficinas, eu tenho um grupo de mulheres que fazem enxovais, se reuniram para fazer enxoval para bebê. Fazia pet choqueira, fazia para o pet shop, para as roupinhas para os animais, não deixaram de fazer para os animais, mas criaram uma oficina de enxovais. Então, os enxovais hoje que eu distribuo para as mulheres no Brasil, saem de um grupo de mulheres, que uma delas teve uma experiência traumática e falou assim, não, eu quero ajudar o Pró-Vida. Né? Sai de uma cantora como Elba Ramalho, né? Que conheceu a Elba Ramalho, é minha parceira, a gente faz uma dupla perfeita, né? A Mariângela, né? lá de São José Aí, dos assim, Campos. tem vários movimentos. Se você quiser descobrir o movimento Pró-Vida no Brasil, nós estamos divididos no sentido de que a gente tem que combater dentro da política, políticas públicas, gerir políticas públicas que venham de encontro a essa necessidade da mulher, Sim. de acolhimento. Olha, ela foi violentada. A Constituição Federal diz que ela não é punida, mas não deixa de ser crime. Né? Então, que tem um núcleo naquele hospital, naquela casa, onde a mulher vai saber o que é o mal do aborto. Olha, você pode encaminhar, você sabia que tem hoje cerca de 25 mil famílias cadastradas esperando um filho. Você vai jogar o seu filho num ralo, né? Sangue do teu sangue. Ah, mas eu odeio aquele cara. Eu falei, eu também odiei, eu daria tudo hoje. Eu dei uma entrevista, até na casa da Elba, por uma televisão secular, e o entrevistador, a última pergunta que ele me fez foi essa, Zezé, eu chorando, ele falou, Zezé, o que mais atingiu, o que mais te feriu, o que mais te magoou e o que mais você se arrepende? Aí ele falou, o que mais te feriu? Foi o estupro ou o aborto? Eu falei, sem sombra de dúvida, o aborto. Claro. Porque eu perdoei aquele rapaz. Né? Eu tive o acolhimento da minha igreja católica, toda a igreja católica, no Brasil inteiro. Vá, busque um sacerdote, se derrame, abra, converse, coloca para fora isso. Né? E aí você vai se libertar e vai buscar um horizonte. Porque
eu, quando fui mergulhada na misericórdia de Jesus, eu sei que Ele me lavou. E Ele disse assim, Zezé, eu estou te dando uma missão. Esse é um meio. E a primeira experiência que eu tive foi uma das mais difíceis da minha vida. Quando eu peguei aquela criança, eu levei na igreja, o padre levantou assim. Era um caso de uma menina com 5 meses, quando ela me procurou. Essa denúncia veio dos Estados Unidos, que ela estava buscando abortivo para dar um jeito naquela criança. Ela não queria aquele filho, ela tinha adulterado, o marido estava preso. Era um caso assim, muito crítico. Essa menina veio procurando aborto com 5 meses. E eu falei assim, você não vai matar essa criança. Mesmo que você abra sua pele, sua barriga, e tire, essa criança vai nascer com vida, ela vai para a incubadora e vai sobreviver. Né? Eu digo que a gente tem hoje, graças a Deus, 99% das situações que vêm para o Movimento Pro Vida, seja a Associação Guadalupe, seja os Santos Inocentes, seja a Doras Hipólito no Rio de Janeiro, seja pelo meu grupo, pelo meu Movimento Pro Vida, o Vida em Concert, as mulheres decidem pela vida dos seus filhos. Graças a Deus. Né? Isso é muito bom. Então, que o Estado hoje, a gente tem esse privilégio de ter um governo pró-vida, o Ministério de Direitos Humanos, que tem uma pessoa que está na liderança pró-vida. Graças a Deus, tem muita gente hoje lá dentro. A gente eu trabalhei com a ministra Damares, desde os primórdios, eu conheci aquela mulher Graças a Deus, o nosso há 15 presidente anos. é pró-vida. Tudo é pró-vida. Né? Então, vamos salvar os brasileiros do futuro. Né? Vamos parar com essa falácia de enganar as mulheres. Sim. A gente não pode continuar fazendo isso. Ô Zezé, eu vou colocar os seus contatos aqui agora, né, para quem está em casa. Se você já passou por uma situação dessa, sofre os traumas psicológicos, emocionais, espirituais e físicos de um aborto, você entra em contato agora nesse telefone que está aparecendo aqui nas redes sociais também. Você pode entrar. Se você está grávida, está passando por essa situação, conhece alguém, ou se você quer fazer parte desse movimento, entre em contato, liga, manda mensagem, de qualquer forma você vai ser respondido, tá bom? Eu quero encerrar a nossa entrevista, esse bate-papo gostoso, essa partilha, esse testemunho, né? Essa informação e essa formação que você trouxe aqui para nós hoje, te contando que um dia eu estava na cozinha fazendo comida ali e o meu filho Pedro veio correndo lá de fora, ele tinha 3 anos, lá da varanda, mãe, desesperado. Pensei que ele tinha caído e machucado, fui correndo ver, eu falei, o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou assim, eu nasci. Meu Deus. Ai, daí eu desmontei. Gente, que coisa mais linda. Falei, claro que você nasceu e você é uma maravilha. Abracei, fiquei ali pensando o que é a maternidade. Naquele momento eu tive toda a consciência. Coisa linda, Drica. E aí, quantos bebês hoje nunca vão poder dizer eu nasci, como meu filho Pedro, né? Então, você que é mamãe, vamos lutar a favor da vida. E não é mais, mesmo? Drica, se a gente puder deixar a última mensagem, vamos ser família, vamos valorizar a família e acolher a vida na família, né? Exatamente. Que é isso que elas precisam. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito Desculpa a emoção. Obrigada. Que Deixa eu dar aqui um abraço em você. Querida, mas hoje ó, é vida, né? Vida que segue, lutando por muitas vidas, para salvar muitas vidas e estamos juntos. É esse abraço. Exatamente. Chegar para a gestante e falar, você não está sozinha. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Abraça essa mulher que aí é só o céu. Exatamente. É só a alegria das crianças. Exatamente. Obrigada, Obrigada a pelo você, convite eu que agradeço. também. Deus abençoe. Volte sempre. Se Muito Deus bem-vinda quiser. sempre aqui Amém. no Mulher.com. Obrigada, minha querida. Tá bom? Amém.